Olá, pessoal! Eu sou o professor Daniel Furtado, da Faculdade de Computação da UFO, e esta é uma videoaula da disciplina Programação para a Internet. O conteúdo que eu vou abordar nesta aula é uma introdução ao desenvolvimento web com foco na linguagem HTML5. Eu vou começar com um breve histórico sobre HTML para um melhor entendimento das versões da linguagem e das principais entidades por trás do seu desenvolvimento. Posteriormente, eu vou apresentar alguns conceitos introdutórios para então começar a trabalhar com os elementos mais comuns da linguagem, com exceção da parte formulários. No final da aula, eu vou mostrar como colocar uma página web online utilizando um serviço gratuito de hospedagem. Eu vou abordar o conteúdo incluindo aspectos semânticos e envolvendo o mínimo possível a linguagem de estilo CSS, pois o foco é HTML. Bom, então, o que é HTML? HTML é uma linguagem amplamente utilizada para a criação de páginas web, e é um acrônimo para Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. Então, quando você acessa uma página de notícias, por exemplo, você está interagindo com um documento de hipertexto, ou seja, é basicamente um texto repleto de hiperlinks que te permite a qualquer momento ter acesso a mais detalhes da notícia, a notícias relacionadas e assim por diante. Então a linguagem HTML ela foi criada originalmente para manipulação desses documentos de hipertexto. A linguagem HTML é apropriada para definir o conteúdo propriamente dito da página, em termos de links, títulos, parágrafos, etc. Porém, a HTML não é apropriada para a definição dos estilos visuais de apresentação desse conteúdo, em termos de espaçamentos, cores, tipo de fonte, etc. Porque esse é o papel de uma linguagem complementar, que é a linguagem CSS. Um arquivo HTML é um arquivo de texto que é salvo com a extensão .html. Quando você acessa uma página web, normalmente o navegador de internet recebe o arquivo HTML correspondente à página de um servidor web. Em seguida, ele processa o conteúdo desse arquivo, então apresenta a página para o usuário. Uma observação importante é que HTML não é uma linguagem de programação. Por exemplo, você não encontra na HTML estruturas condicionais, nem estruturas de repetição, como if-else, for, while, etc. Uma pessoa que está aprendendo HTML pela primeira vez pode pensar que apenas com a linguagem ela vai ser capaz de criar páginas sofisticadas, com banco de dados e tudo mais. Porém, é fato que a HTML é uma ferramenta de base fundamental para isso, mas existe ainda uma série de outras tecnologias que são utilizadas em conjunto com a HTML no desenvolvimento de sistemas web. Muitas delas serão estudadas ao longo desse curso. Bom, a linguagem HTML já vem se desenvolvendo há cerca de 3 décadas, e esse processo teve início em 13 de março de 1989, que é tido como o marco oficial de criação da web. Foi quando o físico britânico Tim Berners-Lee apresentou ao CERN a proposta de criação de uma espécie de rede de documentos de hipertexto que pudessem ser acessados em um programa navegador, ou seja, a web. Então, naquele momento, o próprio Tim criou uma versão inicial da HTML. Em 1991, foi publicada uma primeira descrição formal da linguagem HTML. Naquele momento, a linguagem possuía apenas 18 elementos, uma fração comparado ao que a gente tem hoje. E a partir daí, a linguagem foi se desenvolvendo, e novas versões foram surgindo. Esse processo envolveu a participação de vários grupos e entidades importantes, dentre eles o consórcio W3C. O W3C foi fundado pelo Tim Berners-Lee em 94, e ele é responsável por liderar o desenvolvimento de vários padrões e tecnologias associadas à web. O ano de 99 é particularmente importante, porque foi quando o W3C fez a recomendação da HTML 4.01, uma versão que foi muito utilizada. No ano seguinte, o W3C publicou uma nova versão da HTML, que era uma espécie de reformulação da HTML4, porém com base na linguagem XML. E essa nova versão foi chamada de XHTML 1.0. O problema da XHTML é que ela não era exatamente retrocompatível com as versões anteriores. Então ela representava, de certa forma,
uma mudança um tanto abrupta na evolução original da HTML. E esse foi um dos motivos que levaram as empresas Apple, Mozilla e Opera a formarem, em 2004, o grupo WhatWG. Esse grupo defendia que tecnologias como a HTML precisavam manter essa retrocompatibilidade. Então, eles eram favoráveis à continuidade da HTML original, ao invés da XHTML. Foi nessa linha que eles começaram, então, a trabalhar no desenvolvimento da HTML5, dando continuidade à HTML4. Pouco tempo depois, o W3C acabou se juntando ao WhatWG no desenvolvimento da HTML5. Em 2014, o W3C fez a recomendação oficial da HTML5. Esses dois grupos eles continuaram trabalhando em conjunto por alguns anos, porém eles também produziram algumas especificações divergentes. Isso fez com que eles decidissem assinar, em 2019, um memorando de entendimento, onde ficou acordado que a partir de então, o WhatWG se tornaria o principal responsável pela especificação da linguagem HTML, dando continuidade ao seu processo de Living Standard, mantendo a atualização contínua da linguagem. Bom, para se criar e testar um documento HTML, você vai precisar de um navegador de internet, como o Google Chrome ou qualquer outro, e uma ferramenta adequada de edição. Existem várias disponíveis, muitas gratuitas. Particularmente, eu uso e recomendo o Microsoft Visual Studio Code, que é uma ferramenta gratuita, de ótima qualidade e tem versões para os principais sistemas operacionais. Bom, então agora eu tenho aqui um primeiro exemplo de um documento HTML, bastante simples. Se você abrir um editor, digitar esse conteúdo, salvar com a extensão HTML e abrir no navegador de internet, você vai ver uma página bastante simples, contendo um título e um parágrafo. É usando essa página que eu vou apresentar agora alguns conceitos introdutórios. Então, observem que um documento HTML é composto por uma série de palavras especiais que são os chamados elementos HTML. Então, essa página aqui, por exemplo, possui vários elementos, incluindo o elemento head, o elemento title, o elemento body. Cada um deles desempenha um papel na página. Para inserir esses elementos, há uma sintaxe. Primeiro, nós temos a chamada tag de abertura, que é basicamente o nome do elemento envolto pelos caracteres de menor e maior. Depois, nós temos o conteúdo do elemento, que pode ser textual ou pode ser também um trecho de código HTML. E depois, nós temos a tag de fechamento do elemento, que é praticamente parecida com a tag de abertura, porém há o caractere de barra, antes do nome do elemento, indicando o término da região de abrangência do elemento. O conteúdo do elemento é basicamente a região onde o elemento vai exercer alguma influência. Na HTML também há os elementos sem conteúdo, chamados de elementos vazios. Esse tipo de elemento deve ser inserido sem a tag de fechamento. Então, o fechamento é implícito. Um exemplo é o elemento IMG. Então, o IMG não tem a tag de fechamento para inserção de imagem. Na XHTML, aquela versão baseada na XML, esse tipo de elemento é inserido seguindo a notação da XML, com uma barra depois do nome do elemento. Porém, essa especificação, essa sintaxe, é da XHTML e não deve ser inserida num documento HTML5. Todo documento HTML tem uma estrutura básica. Então, o documento começa com a tag HTML e termina com a tag /HTML. Depois da tag HTML, nós temos a região de cabeçalho do documento, inserida por meio do elemento head. Nessa região de cabeçalho, normalmente é onde se coloca o título da página, informações de metadados, links com outros arquivos, e esse conteúdo geralmente não aparece de forma explícita na página. Aqui nesse exemplo eu tenho apenas o título sendo inserido por meio do elemento title. O título da página ele vai aparecer na aba do navegador e também nas listagens dos buscadores, como o Google. Depois da região de cabeçalho, nós temos a região que é o corpo do documento HTML,
né, definida por meio do elemento body. Nessa região de corpo é onde você coloca efetivamente, né, os elementos que estão relacionados com o conteúdo da página, né, como imagens, links e tudo mais. Aqui nós temos apenas dois elementos, o elemento H1 para o título e o elemento P para o parágrafo. Na primeira linha do documento HTML5, você vai ter essa tag com o texto exclamação doctype HTML. Então, essa tag basicamente indica para o navegador que este é um documento HTML5. Então, ele vai poder otimizar o processamento do arquivo, né, de acordo com essa versão da linguagem. Agora, nesse exemplo, eu tenho mais alguns detalhes, pessoal. Observem que dentro da tag HTML eu tenho o texto lang igual a ptbr. Lang é um atributo HTML e ptbr é o valor desse atributo. Então, os atributos HTML são utilizados para se definir características adicionais aos elementos. Nesse caso aqui em particular, o atributo lang está sendo utilizado para definir o idioma e o país da página HTML como um todo. Então, as duas primeiras letras indicam o idioma e as duas últimas o país. PTBR são códigos ISO. Colocar o atributo lang na página HTML é extremamente importante, porque é uma forma de dizer ao navegador e aos buscadores o idioma exato da página, assim como o país. Isso vai permitir que a página seja adequadamente processada pelos algoritmos de indexação de conteúdo, por exemplo, pelos algoritmos de ranqueamento dos buscadores, né, a fim de atender às configurações de busca do usuário. Uma outra aplicação é que os navegadores oferecem aquelas traduções automáticas, né, de uma forma mais eficiente, porque eles conhecem com exatidão o idioma e o país da página. Outro detalhe que eu tenho nesse exemplo é o elemento meta, em conjunto com o atributo char7. Então, observem que o elemento meta é um elemento vazio, né, não tem a tag de fechamento. O elemento meta com o atributo char7 é utilizado para se definir o tipo de codificação dos caracteres da página. Então, o valor aqui, o TF8 é um padrão universal e suporta um grande número de caracteres dos mais variados idiomas, incluindo caracteres especiais, como acentos, cedilhas e tudo mais. Então, é importante colocar essa codificação, porque se você não colocar, é possível que o usuário tenha problemas na visualização de alguns caracteres, né, dependendo da versão do navegador que ele estiver utilizando. Além de colocar essa especificação aqui no documento HTML, é importante também salvar o arquivo lá no editor de texto, né, utilizando a codificação TF8 também. Bom, pessoal, reparem que os elementos HTML eles são inseridos no documento de forma ninhada, né, formando uma hierarquia. Então aqui eu tenho, por exemplo, o elemento head é tido como pai dos elementos meta e title, assim como o head é tido como filho dos elementos do elemento HTML. Da mesma forma, os elementos meta e title são chamados de irmãos, porque eles são filhos do mesmo elemento pai. Da mesma forma, né, os elementos H1 e P também são irmãos, porque são filhos do mesmo pai, que é o elemento body. Quando o navegador de internet processa o documento HTML, ele monta uma estrutura de dados internamente chamada de árvore DOM, que é uma espécie de representação em memória da estrutura como um todo, da estrutura do documento HTML. Essa árvore DOM é muito utilizada em conjunto com programação para manipular dinamicamente o documento HTML. Então, nesse momento eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a árvore DOM, né? Eu queria apenas fazer uma breve introdução sobre esse assunto. A gente vai voltar a falar sobre ele em aulas futuras. Aqui eu tenho um exemplo, né? O nosso primeiro exemplo aberto no Visual Studio Code. E do lado direito eu tenho um exemplo sendo apresentado no Google Chrome. Nos navegadores, quando você clica com o botão direito, há uma opção para visualizar o código-fonte da página. Essa opção pode ser bastante útil, principalmente quando a gente está trabalhando com páginas dinâmicas, porque é uma forma de você verificar exatamente o código HTML que chegou no navegador. Além de também, né, esse
ser um recurso que pode ser usado para fins de aprendizado, porque você pode ver o código-fonte de outras páginas. Uma outra opção é clicar com o botão direito em cima de um elemento específico da página e escolher a opção para inspecionar o elemento. Então, nos navegadores, normalmente há uma interface onde o usuário tem a possibilidade de ver detalhes sobre os elementos. Nesse momento eu não vou entrar em detalhes sobre essa interface, porque na aula de CSS eu vou voltar a falar desse ambiente. Algumas dicas sobre elementos e atributos. É possível que um elemento tenha vários atributos. Todos os atributos precisam ser inseridos na tag de abertura, separados por espaço. Alguns atributos não precisam de um valor explícito, porque a simples presença do atributo já é suficiente para indicar uma determinada característica para o elemento. Normalmente os atributos booleanos são inseridos dessa forma. Então, esses atributos sem valor explícito, você tem a possibilidade de colocar apenas o nome do atributo, ou também você pode colocar o nome do atributo com o valor vazio entre aspas. As duas notações são equivalentes, porém a primeira é mais comum. Para se definir o valor dos atributos, pode-se utilizar aspas duplas ou aspas simples, embora aspas duplas sejam mais comuns. E é até possível, em algumas situações, colocar o valor do atributo sem aspas, porém há várias restrições com relação a essa forma de uso. Os elementos HTML podem ser inseridos utilizando letras minúsculas ou maiúsculas. Não há distinção entre maiúsculas e minúsculas para os nomes de elementos e atributos. Porém, o W3C recomenda a utilização de letras minúsculas. A tag de fechamento de alguns elementos com conteúdo pode ser omitida em alguns casos. Por exemplo, para o elemento P, em algumas situações é possível deixar de colocar a tag de fechamento /P, porém o W3C não recomenda essa omissão. A mesma ideia, alguns elementos podem também ser omitidos em algumas situações, como é o caso do elemento HTML, que em alguns casos é possível deixar de colocá-lo. Porém, o W3C também não recomenda essa omissão. A indentação do documento HTML é recomendada, porque torna o documento mais claro, e a manutenção normalmente mais fácil. Pessoal, durante as aulas de programação para a internet, em laboratório, normalmente eu percebo que alguns alunos costumam não dar a devida atenção para essa parte do conteúdo, que envolve HTML. Talvez por já ter algum conhecimento sobre o assunto, ou por já ter desenvolvido alguma página web, eu acho que eles podem pensar que já têm conhecimento suficiente sobre HTML. Porém, infelizmente, muitos desses alunos acabam não indo bem nas avaliações. O que eu quero nesse momento é chamar a atenção para o fato de que HTML se desenvolveu muito e que hoje nós temos uma quantidade significativa de conceitos e recursos que são fundamentais para o uso adequado da linguagem e que, infelizmente, muitas pessoas da área acabam negligenciando. Um exemplo são os aspectos semânticos da linguagem. Se você entrar no site oficial do WhatWG, html.spec.whatwg.org, você vai ter acesso à especificação atualizada da linguagem. Aqui, por exemplo, eu posso ver a versão em PDF dessa especificação. Então, abrindo a versão em PDF, eu tenho num único documento toda a especificação da linguagem. Aqui eu tenho informações detalhadas sobre elementos, sobre atributos, sobre semântica, sobre o modelo de conteúdo. Agora, pessoal, observem o tamanho desse arquivo. São 1.292 páginas de especificação. Então, é muito recurso, é muito conteúdo na especificação. E é claro que nós não vamos estudar toda a especificação, nós não temos tempo para isso. Porém, eu fiz uma seleção de alguns elementos e recursos que eu considero mais importantes para uma primeira aula de HTML, e aí, a partir de agora, é sobre esses recursos que eu vou apresentar. Primeiramente, vou começar com os elementos textuais básicos. Por exemplo, para a inserção de parágrafos na página, o correto é utilizar o elemento P para cada parágrafo que você precisa inserir. Então, o navegador automaticamente vai mostrar o conteúdo do elemento P numa nova linha e ele também vai automaticamente inserir um espaçamento antes e depois de cada parágrafo.
Da mesma forma, há um elemento adequado para a inserção dos títulos principais, né, ou títulos de nível 1, que é o elemento H1. Por padrão, o navegador vai exibir esse conteúdo, né, com fonte maior e em negrito. Da mesma forma, há um elemento para subtítulos ou títulos de nível 2, que é o elemento H2, e também os elementos H3, H4, H5 e H6 para títulos de nível 3, 4, 5 e 6. Na HTML, nós temos um elemento com semântica adequada para a inserção de abreviações e acrônimos, que é o elemento ABBR. Normalmente, esse elemento é utilizado em conjunto com o atributo title para prover o significado da abreviação. O elemento address é utilizado para prover informações de contato. Ele pode ser utilizado a nível global da página, quando ele é inserido dentro do body, ou também pode ser utilizado para prover informação de contato sobre uma parte específica da página, como um artigo. Ele tem que ser inserido dentro daquele elemento, daquela região. O elemento pré pode ser utilizado para inserção de texto com a manutenção de espaços e quebras de linha, apenas em situações especiais. E o elemento BR também é destinado para situações especiais para inserção de quebra de linha. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um documento com títulos e parágrafos. Observem que eu tenho um título principal, criado com o elemento H1. Eu tenho dois subtítulos, cursos de graduação e cursos de pós-graduação, que foram inseridos com o elemento H2. Dentro do primeiro título, logo em seguida, eu tenho dois parágrafos inseridos adequadamente com o elemento P, né, um P para cada parágrafo. Eu tenho também uma abreviação aqui, né, de FACOM, de Faculdade de Computação, que foi inserida adequadamente com o elemento ABBR. Reparem que eu tenho também, no final da página, informações de contato. Eu inseri utilizando o elemento address. Então, nesse caso aqui, a informação de contato se refere ao documento como um todo, né, sobre a Faculdade de Computação. Então, o address foi inserido dentro do body. Eu tenho ainda nesse exemplo um comentário HTML. Tudo que você coloca entre menor, exclamação, traço, traço e traço, traço maior não vai ser apresentado pelo navegador na página, porque é tido como um comentário. Outro detalhe que eu quero mostrar aqui, quando você passa o ponteiro do mouse sobre um elemento no Visual Studio Code, ele te informa mais detalhes sobre aquele elemento. É uma documentação que é fornecida pelo website da Mozilla, chamado de MDM Web Docs. Então isso pode ser bastante útil. Inclusive você tem a opção de ir até o website e obter mais informações sobre aquele elemento. Outro detalhe que eu quero mostrar, observem que no primeiro parágrafo, propositalmente eu coloquei vários espaços e quebras de linha para mostrar que quando há vários espaços em sequência e quebras de linhas, o navegador simplesmente não mostra esse conteúdo, esses espaços, porque ele reduz múltiplos espaços em sequência com quebras de linhas a um único espaço no momento de apresentar. Isso é chamado de white space collapsing. Num segundo exemplo, eu estou utilizando o elemento pré para mostrar que com o elemento pré, esses espaços e quebras de linhas eles são mantidos no momento da apresentação. Porém, o elemento pré deve ser utilizado apenas em situações especiais, como nesse caso aqui, onde eu tenho um trecho de um programa a ser apresentado. E nesse caso, a indentação, os espaçamentos, tabulações precisam ser mantidos. Então, o elemento pré tem esse fim, né, e mantém toda a indentação do código. O elemento code está sendo utilizado aqui apenas para fins semânticos. A HTML disponibiliza alguns elementos que são adequados para fazer referência a textos de outras fontes, né, as chamadas citações. O elemento Q é utilizado para citações curtas, normalmente de uma linha. O elemento block quote para situações maiores, normalmente de múltiplas linhas. E o elemento cit, de acordo com o OTWG, é para a citação de títulos de trabalhos criativos. Vejamos o exemplo. Aqui eu tenho 3 citações. Na primeira citação, a citação curta, foi utilizado o elemento Q. Na segunda citação, uma citação maior, foi utilizado o elemento block quote. Percebam que, com o block quote, o navegador apresenta a citação por padrão com um recuo. Já com o elemento Q,
a citação é apresentada por padrão com o texto entre aspas. E aqui no terceiro exemplo, eu tenho a citação usando o cite. Né? A série de TV Breaking Bad é uma das minhas preferidas. Então, o uso adequado do elemento cite para essa situação. Eu tenho também nesse exemplo, pessoal, o elemento HR sendo utilizado para prover uma mudança temática de conteúdo. E no navegador, por padrão, ele é apresentado como uma barra horizontal. O elemento B, historicamente, foi criado para se colocar o texto em negrito, né? B de bold. Porém, a partir da HTML4, o emprego desses elementos para fins de formatação se tornou obsoleto. Então, hoje, na HTML5, o elemento B deve ser utilizado para chamar a atenção para uma parte do texto, mas sem adicionar significado de forte importância nesse texto. Ele é um elemento que deve ser utilizado apenas em último caso, quando não houver um outro com semântica mais apropriada. O elemento strong, por outro lado, é utilizado em situações onde é necessário adicionar significado de forte importância ou urgência ao texto. Normalmente, o texto destacado com strong ele pode ser lido com uma entonação mais forte, que evidencia esse significado de forte importância. Tanto o conteúdo do B quanto do strong vai ser mostrado por padrão no navegador em negrito. Aqui eu tenho um exemplo de uso do elemento B. Um dos cursos de graduação oferecidos pela Faculdade de Computação da UFA é o curso de Bacharelado em Ciência da Computação. O curso possui duração mínima de 4 anos. Percebam que eu estou chamando a atenção aqui para o nome do curso, mas eu não foi necessário acrescentar nenhuma importância forte a esse texto. Então o elemento apropriado aqui, que foi utilizado, é o elemento B. No segundo exemplo, observem o texto. Cuidado, não utilize álcool gel enquanto estiver cozinhando. Ou ainda, este artigo pode ter conteúdo inapropriado para crianças com menos de 12 anos. Então, nessas duas situações, eu estou destacando o texto com um acréscimo de importância. Então, aqui, o elemento adequado é o elemento strong. Percebam que esse conteúdo ele pode ser lido com essa entonação mais forte. Nas duas situações, o conteúdo é apresentado por padrão em negrito, porém há uma diferença semântica importante em ambos os casos. Da mesma forma, o elemento I também foi criado historicamente para se colocar um texto em itálico. Porém, na HTML5, ele é recomendado para situações especiais, com semântica agregada. Por exemplo, quando você tem palavras de outros idiomas, termos técnicos ou designações taxonômicas. E o elemento em é utilizado para prover enfatização textual. Tanto o conteúdo do i quanto do em vai ser mostrado por padrão pelo navegador em itálico. Aqui eu tenho um exemplo de uso do elemento i. O Aedes aegypti é um mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, então tem uma designação taxonômica, o uso adequado do elemento i. HTML é uma abreviação da expressão inglesa Hypertext Markup Language. Então, tenho palavras de outro idioma, novamente o i sendo utilizado da forma adequada. Agora, observe esse outro exemplo. O Internet Explorer já foi o navegador de internet mais utilizado. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando o elemento em para enfatizar o texto já foi, no sentido de que já foi o navegador mais utilizado e não é mais. Então, o uso adequado do elemento em. Nesse exemplo, eu estou mostrando também o elemento mark, que o elemento mark é utilizado em situações específicas para se destacar algumas palavras num dado contexto. Aqui eu tenho, por exemplo, o resultado de uma busca, eventualmente sendo feito pela palavra HTML. Então, a palavra HTML é destacada com o elemento mark em todos os pontos onde ela aparece nessa busca. Existem várias situações em páginas web onde se precisa trabalhar com listas, seja uma lista de tópicos ou uma lista de links que vai compor um painel de navegação. E na HTML nós temos duas formas de listas. A lista onde não existe relação de ordem entre os elementos, chamada de lista não ordenada. Normalmente os itens são apresentados com marcadores. E a lista onde há relação de ordem entre os elementos. A lista ordenada, apresentada por padrão com numeração.
A lista não ordenada, né, pode ser criada por meio do elemento UL, né, de Unordered List. A lista ordenada por meio do elemento OL, e cada item da lista pode ser adicionado com o elemento LI, de List Item. Listas não devem ser inseridas dentro de parágrafos. Aqui eu tenho alguns exemplos de uso de listas. Tem uma lista de tópicos, né, uma lista não ordenada, sendo inserida com o elemento UL. Observem os itens aqui sendo inseridos com o elemento LI. Tem uma lista ordenada, né, sendo inserida por meio do elemento OL. Percebam que o atributo start possibilita indicar o número inicial da lista. Então, se eu remover esse atributo, a lista vai começar de 1. Há um outro atributo também que pode ser útil para se trabalhar com listas ordenadas, que é o atributo reversed, que faz com que os itens, a numeração seja exibida no sentido contrário. Aqui também eu tenho um exemplo de duas listas aninhadas. Então, dentro de uma primeira lista não ordenada, dentro do primeiro tópico, eu tenho uma segunda lista de itens ordenados. Então, isso é muito fácil de ser feito, né? Basta que, nesse caso, dentro do primeiro LI, depois do nome do tópico, eu estou colocando a segunda lista com OL. O atributo start era obsoleto na HTML4, mas foi reintroduzido na HTML5. Imagens em páginas web. É difícil encontrar hoje em dia uma página web que não tenha alguma imagem. Então são recursos fundamentais, né, para os websites. E para se inserir imagens nas páginas, uma forma é utilizando o elemento img, em conjunto com o atributo src, de source, para indicar o caminho do arquivo de imagem, e o atributo alt, para prover uma descrição para a imagem. Os principais formatos são aceitos, como por exemplo o JPEG e PNG. E com relação ao atributo alt, ele foi criado originalmente para indicar um texto alternativo que seria apresentado pelo navegador se por algum motivo a imagem não pudesse ser carregada. Porém, hoje, esse atributo tem uma importância muito mais abrangente. Por exemplo, ele é utilizado para fins de acessibilidade. Softwares que fazem a leitura de tela para pessoas com deficiência visual podem utilizar o valor desse atributo para descrever a imagem para essas pessoas. Um outro propósito é com relação às buscas por imagem, né? Então, os buscadores normalmente utilizam o valor desse atributo para fazer o casamento com as palavras-chave de busca por imagem. Dois outros atributos importantes que são utilizados com o IMG são os atributos width e height. Eles são utilizados para fornecer a largura e a altura de exibição da imagem em pixels. Quando você informa esses atributos, o navegador vai poder saber o tamanho da imagem antes mesmo do arquivo de imagem ser carregado. Então isso vai possibilitar que eventualmente não ocorra mudanças de layout durante o carregamento da página, porque o navegador já reservou o espaço para a imagem. Aquela situação quando a gente acaba de entrar num website, começa a ler um conteúdo e de repente o layout muda e aquele conteúdo vai para um lugar completamente diferente. Ou ainda pior, né? A gente acaba de entrar num website, está prestes a clicar num botão e de repente o layout muda e a gente acaba clicando em algo muito diferente. Então é uma situação nada muito agradável, né? E que o uso desses atributos pode ajudar a prevenir. É importante que esses atributos sejam utilizados ainda que o tamanho da imagem tenha sido definido lá na linguagem CSS. Outro atributo que também pode ser utilizado para as imagens, que é comum, é o atributo title, para prover informação adicional para a imagem. Então, com o atributo title, possibilita que, ao passar o ponteiro do mouse sobre a imagem, vai ser apresentado para o usuário o valor desse atributo, como uma descrição adicional da imagem. Em algumas situações, é possível que seja necessário acrescentar uma legenda para as imagens. Por exemplo, quando você referencia a imagem do texto. Em HTML5, disponibiliza os elementos adequados para a inserção de legenda, que são os elementos figure e figCaption. Então é bastante simples, basta inserir o elemento img dentro de um elemento figure
e posteriormente inserir o Fig Caption para prover essa legenda da imagem. Quando você insere a imagem com o Figure, ela vai ser apresentada automaticamente com recuo, por padrão. Você tem a possibilidade de inserir várias imagens dentro desse elemento Figure, né, desde que todas elas possam compartilhar a mesma legenda. E também você não precisa necessariamente ter o elemento IMG associado ao Figure. Você pode, por exemplo, eventualmente criar um gráfico com JavaScript e apresentá-lo na forma de uma figura utilizando o Figure. Ou ainda, você pode ter, por exemplo, um conteúdo textual, como um algoritmo, e apresentá-lo na forma de uma figura, com legenda e tudo mais, utilizando o Figure e o Fig Caption. Aqui eu tenho um exemplo de uso do elemento IMG, então uma imagem simples sendo apresentada aqui na página. No segundo exemplo, eu tenho o elemento IMG em uso em conjunto com o Figure. Então percebam que agora eu tenho aqui uma referência à figura, né? Ver figura 1. Então eu tenho a figura com uma legenda, e observem que a figura é apresentada com um recuo. Então para isso foi utilizado o Figure em conjunto com o Fig Caption. Pessoal, nesses exemplos que eu acabei de mostrar, eu utilizei o nome do arquivo diretamente como valor do atributo src. Isso funciona apenas quando o nome do arquivo está na mesma pasta que o arquivo HTML, o arquivo de imagem. Porém, quando a gente trabalha com websites de maior tamanho, normalmente a gente começa a trabalhar com uma quantidade muito grande de arquivos HTML, arquivos de imagem, arquivos CSS, JavaScript e muitos outros. Então, colocar todos esses arquivos na mesma pasta definitivamente não é uma solução muito robusta. Então, uma forma melhor é organizar os arquivos do website numa estrutura com pastas e subpastas, começando numa pasta raiz. Então, todo o conteúdo do website vai ser armazenado a partir dessa pasta raiz. Por exemplo, é muito comum o uso de uma pasta de nome images para conter os arquivos de imagem do website. Também é comum uma pasta de nome CSS para os arquivos CSS, uma pasta JS para os arquivos JavaScript. Nesse exemplo aqui, eu tenho ainda uma subpasta produtos para armazenar conteúdo relacionado à exibição de produtos na página. Esse tipo de subdivisão com uma subpasta é muito comum em um website de maior porte, porque faz com que o website, de uma forma geral, seja melhor organizado. Quando a gente trabalha com pastas e subpastas dessa forma, normalmente é interessante usar um recurso do editor para se abrir essa pasta toda de uma vez. Então, no Visual Studio Code, por exemplo, no menu Arquivo, há uma opção Abrir Pasta, onde você consegue carregar a pasta raiz de uma vez no editor e ter todos os arquivos abertos de forma prática num painel lateral. Outra vantagem de ter todos os arquivos armazenados a partir de uma pasta raiz, organizados dessa forma, é que se você precisar mover a pasta de um local para outro, ou de um computador para outro, ou ainda, quando for mover para o servidor, você não vai precisar fazer grandes ajustes nesses arquivos, desde que os recursos sejam usados da forma correta. Quando a gente utiliza uma estrutura com pastas e subpastas assim, é preciso ter atenção na hora de fazer referência aos nomes dos arquivos. Se o arquivo de imagem está na mesma pasta que o HTML, não tem nada de especial a ser feito. Você vai colocar, por exemplo, o próprio nome do arquivo de imagem. Agora, supondo que o arquivo de imagem está na pasta images, na subpasta images, então vai ser necessário colocar o nome dessa pasta lá no atributo src. Então, images/foto.jpg. Ou ainda, suponha que você tenha essa situação. O arquivo HTML está dentro da pasta produtos e você precisa acessar a foto que está na pasta acima e dentro da pasta images. Então aqui você tem a possibilidade de utilizar ponto para fazer referência primeiramente à pasta acima, depois você continua com /images/foto.jpg. Ou ainda, uma alternativa seria começar aqui o caminho com o caractere barra. Então toda vez que o barra aparece no início,
é uma forma de fazer referência à pasta raiz do website. Então, nesse caso aqui, barra images barra foto.jpg também atenderia a esse caso. Algumas dicas sobre caminhos de arquivos e imagens. Jamais utilize caminhos absolutos, né, algo como C, minhas imagens, etc. Simplesmente porque quando o website for enviado para o servidor, nesse caminho provavelmente não vai existir lá, né, e vai ser necessário fazer uma correção desses caminhos. Prefira letras minúsculas ou adote um padrão ao escolher os nomes de arquivos e pastas. Isso, pessoal, porque dependendo do servidor web, dependendo do sistema operacional que estiver lá, é possível que ele faça ou não a distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, para evitar problemas, o melhor é ou colocar tudo em minúsculo ou adotar um padrão, né, para que eventualmente uma imagem apareça quando o website é hospedado num servidor e não apareça se ele for migrado para outro servidor. A mesma ideia se aplica a caracteres especiais, o melhor é não utilizar. E utilize imagens com tamanho e resolução adequados. Eu poderia pensar em colocar, por exemplo, uma imagem de altíssima resolução, um arquivo grande, e reduzir o tamanho de exibição usando os atributos width e height, ou CSS. Porém, ao fazer isso, eu estaria obrigando o usuário a fazer o download de um arquivo grande, tornando eventualmente o carregamento mais lento, desnecessariamente. Então, o ideal é que esses tamanhos, essas resoluções dos arquivos de imagem sejam adequadamente escolhidas utilizando um software de edição de imagem, de acordo com o tamanho que vai ser exibido. O formato da imagem também é importante ser escolhido adequadamente. Por exemplo, o formato PNG suporta a compactação do conteúdo sem perda de informação, enquanto o formato JPEG suporta a compactação dos dados, mas com perda de informação. Tem algumas situações que é possível ter um arquivo JPEG com um tamanho bem menor comparado a um arquivo correspondente PNG, eventualmente com uma pequena piora na qualidade, mas que pode ser tolerável para a situação. Mas também você pode ter o contrário. Se você tiver uma imagem com grandes regiões com exatamente a mesma cor, é possível que o arquivo PNG fique muito menor do que um arquivo correspondente JPEG, e ainda com qualidade melhor. Então, isso depende da situação. Mesma coisa com relação à transparência. Alguns formatos suportam transparência, como PNG e GIF, e outros não, como o JPEG. Hiperlinks. Os hiperlinks, ou popularmente links, são recursos fundamentais nos websites e que fazem com que a web seja uma web no sentido estrito da palavra, ou seja, é uma teia ou emaranhado de páginas interconectadas. Então, com os hiperlinks é possível direcionar o usuário, por exemplo, para uma página externa, ou também direcionar o usuário para outros locais dentro do próprio website. Eu posso inserir um hiperlink utilizando o elemento A, em conjunto com o atributo href, para prover o destino desse link. E o nome do link que vai aparecer para o usuário na página deve ser inserido como conteúdo do elemento A, entre a tag de abertura e a tag de fechamento. O endereço de destino do link pode ser um endereço absoluto, que é quando inclui o nome de domínio e o protocolo, como aqui no exemplo. Esse caso é utilizado quando há a intenção de direcionar o usuário normalmente para um outro site. Ou também pode ser um endereço relativo, que não possui o nome de domínio. Normalmente o endereço relativo é utilizado para direcionar o usuário para um outro local dentro do próprio website. O endereço relativo é sempre preferível, quando possível, porque ele não vincula o website a um nome de domínio. Então, se eventualmente o website precisar ser transferido de um servidor para outro, ou mudar o nome de domínio, você não vai precisar ajustar, atualizar esses endereços dos links. Então, é sempre preferível, se possível, utilizar os endereços relativos. Aqui eu tenho alguns exemplos de uso de hiperlinks relativos. Supondo que você esteja dentro do arquivo index.html e seja necessário direcionar o usuário para o contato.html.
Então aqui não tem nada de especial, basta colocar no href, né, o nome direto do arquivo contato.html. Agora, se você está no index.html e quer direcionar o usuário com um link para o busca.html da pasta produtos, aí vai ser necessário colocar, né, no href o nome da pasta. Então, produtos/busca.html. Se você está no busca.html da pasta produtos e deseja direcionar para o index.html da mesma pasta, então, novamente, basta colocar diretamente o index.html. Mas agora, se você está no index da pasta produtos e deseja direcionar o usuário para o index da pasta raiz, aí você pode colocar, né, o ponto para fazer referência à pasta acima, seguido por barra index.html, ou também, né, você tem a possibilidade de começar direto com um barra para fazer referência à pasta raiz, seguido por index.html. É importante observar que quando você coloca no caminho começando com um barra, isso vai funcionar apenas quando o website estiver no servidor. Então, um teste local no computador não vai funcionar. Quando o website é colocado online no servidor, o usuário poderá acessar as páginas digitando o nome de domínio, seguido por barra e o nome do arquivo HTML, como, por exemplo, contato.html. Porém, quando ele acessar o website sem informar um nome de arquivo em particular, o servidor web vai retornar automaticamente o arquivo padrão, né, que normalmente é o index.html ou default.html. Isso pode ser configurado lá no servidor web. É por isso que alguns sites colocam o conteúdo da página principal, né, ou página home, dentro de um arquivo de nome index.html. Da mesma forma, se eu acessasse, por exemplo, o nome de domínio /produtos, então, né, por padrão, o servidor web retornaria o arquivo index.html da pasta produtos. O conteúdo do elemento A não precisa ser necessariamente textual. Eu posso ter alguns elementos também dentro como conteúdo do elemento A. Por exemplo, o elemento IMG. Então, quando eu coloco um elemento IMG como conteúdo de um elemento A, eu consigo transformar aquela imagem, né, ela vai atuar como um link. Ou seja, quando o usuário clicar na imagem, ele vai ser direcionado para o endereço do link. Aqui eu tenho um exemplo de hiperlink para uma região específica dentro da mesma página. Então, supondo que nós temos um conteúdo longo, lá na seção de introdução eu poderia, eventualmente, ter interesse em colocar um hiperlink para dar a possibilidade de direcionar o usuário diretamente para a seção de resultados da página. Então, isso pode ser feito de forma bastante simples. Eu precisaria apenas colocar um nome de identificação lá para a região onde eu quero direcionar o usuário. Aqui, por exemplo, estou utilizando um H1. Então, eu preciso dar um nome de identificação utilizando o atributo ID. Então, aqui ID igual a resultados, estou fazendo isso. E lá no link, eu apenas preciso colocar no href o caractere cerquilha seguido desse nome de identificação. Então, isso é suficiente para fazer com que o link, né, direcione para um ponto específico dentro da página. Aqui eu tenho um exemplo de uso de hiperlink. Então, mais informações no site da Facom. Quando eu clico no link, a página é aberta numa nova aba. Então, percebam que esse link foi inserido aqui com o elemento A, com href, o endereço absoluto para a página da Facom. Eu estou utilizando o atributo target com o valor blank, underline blank. O atributo target com esse valor é necessário para fazer com que a página seja aberta numa nova aba. Mas se você não colocar, então ele vai ter como padrão o valor underline self, que é para abrir o link na mesma aba. Então, nesse segundo exemplo, veja o exemplo Hello World. Então eu tenho um link que abre na mesma aba, inserido normalmente. Então, agora é um link relativo, né? Ele simplesmente direciona o usuário para um outro local, nesse caso aqui um arquivo HTML, que faz parte do nosso website de exemplo. No segundo exemplo,
eu tenho um texto com um hiperlink, veja a figura 1, que direciona o usuário para um ponto específico da página, nesse caso aqui para a figura. Então, isso foi inserido usando esse conceito que eu acabei de apresentar agora há pouco. Eu forneci um nome de identificação para a figura, utilizando o atributo ID, eu chamei de UF Santa Mônica, e lá no link eu coloquei no href cerquilha seguido desse nome de identificação. Então, é bem simples. Na HTML há dois outros tipos de hiperlinks que são especialmente úteis quando o usuário acessa a página de um dispositivo móvel, como um smartphone. Aqui no primeiro caso é um hiperlink para o envio de um e-mail, então eu preciso colocar no href a palavra mail to, seguido de 2 pontos e o endereço de e-mail. Então quando esse link for acessado de um smartphone, o navegador vai abrir o aplicativo de envio de e-mail, automaticamente, já com o endereço de e-mail preenchido no campo enviar, facilitando o processo de envio de e-mail. Na segunda situação, é um hiperlink para um número de telefone. Então observem que no href eu tenho a palavra tel, seguido por 2 pontos, e o número de telefone. Então se ele for acionado de um smartphone, automaticamente o navegador vai abrir o aplicativo de descagem do usuário, já com o número preenchido, pronto para iniciar a descagem. Tabelas em HTML. Há várias situações em websites que é útil trabalhar com tabelas. Por exemplo, poderia mostrar um comparativo entre produtos da mesma categoria ou algum tipo de relatório. E tabelas podem ser criadas nas páginas utilizando o elemento table, para se criar a tabela. Dentro da tabela, o elemento tr é utilizado para se criar uma nova linha, de table raw. Dentro de cada linha, eu posso utilizar o elemento td para se criar uma célula da linha, de table data, uma célula padrão. O elemento th me permite criar uma célula de cabeçalho dentro da linha. Eu tenho também os elementos thead, thbar e thfoot, que me permitem criar regiões de cabeçalho, corpo e rodapé dentro da tabela. Aqui eu tenho um exemplo de uso do elemento table. Tem uma tabela com 4 linhas e 3 colunas. Então, o elemento table sendo utilizado. O tr para cada linha da tabela. Dentro da linha eu tenho um td para cada célula da tabela. Percebam que eu utilizei nesse exemplo um pouco de código CSS apenas para evidenciar as bordas da tabela. Reparem também, pessoal, que a tabela crua, sem muito código CSS, ela é exibida de uma forma um pouco feia, mas posteriormente, usando o código CSS, você consegue melhorar bastante o aspecto visual da tabela. Aqui eu tenho um segundo exemplo, onde a minha tabela tem regiões de cabeçalho, corpo e rodapé. Então eu estou utilizando o elemento thead, o thbar e o thfoot. Dentro do elemento thead, a primeira linha é tida como uma linha de cabeçalho, então eu estou utilizando o elemento th para criar uma célula de cabeçalho. Percebam que, por padrão, o conteúdo de uma célula com th é mostrado em negrito e centralizado. No terceiro exemplo, eu tenho uma tabela, essa mesma tabela, porém com mais dados, apenas para mostrar um dos benefícios de se utilizar essas regiões de cabeçalho e rodapé na tabela. Então, se eu enviar essa tabela aqui para impressão, o navegador de internet, ele mostra, por padrão, ele vai repetir as linhas de cabeçalho e rodapé em cada página, automaticamente. Então, quando for impressa, esse conteúdo vai poder ser lido com maior facilidade pelos usuários. Então, isso aqui só foi possível por causa dos elementos thead, thbar e thfoot. Eu tenho ainda aqui um outro exemplo de tabela, onde nesse exemplo eu faço uma mesclagem da segunda e da terceira célula da primeira linha utilizando o atributo callSpan. Então aqui na segunda célula da primeira linha estou pedindo que a célula seja expandida, ocupando o espaço de duas, utilizando callSpan.
A mesma ideia pode ser aplicada também utilizando o Raw Span. Pessoal, na HTML5, os tipos de conteúdo que os elementos podem ter são organizados em uma série de categorias, denominadas categorias de conteúdo. Cada elemento da linguagem tem um modelo de conteúdo, que é basicamente uma descrição do tipo de conteúdo que é esperado para o elemento. Esses modelos de conteúdo permitem ao desenvolvedor verificar, por exemplo, se o conteúdo que ele está inserindo em um dado elemento é compatível com o modelo de conteúdo do elemento. Em outras palavras, esses modelos de conteúdo me permitem saber exatamente quais elementos podem ser alinhados com quais elementos. Como esse é um conceito um pouco mais complexo e extenso, a minha intenção nesta aula é basicamente mencionar algumas categorias de conteúdo e dar uma noção bastante superficial sobre esse assunto. Na especificação da HTML, no site do WhatWG, nós temos um diagrama que mostra muito bem como que essas categorias de conteúdo estão relacionadas. Então, por exemplo, na categoria de conteúdo de cabeçalho, nós temos os elementos relacionados a títulos, H1, H2, H3 e assim por diante. Esses mesmos elementos, eles fazem parte também da categoria mais geral de conteúdo de fluxo. Um outro exemplo, o elemento IMG. Ele faz parte da categoria de conteúdo embutido, embedded, mas ele faz parte também da categoria um pouco mais geral de conteúdo fraseado, e ele faz parte também da categoria mais geral ainda de conteúdo de fluxo, que por sua vez envolve a maior parte dos elementos da HTML. Então reparem que nesse modelo os elementos podem fazer parte de uma ou várias categorias simultaneamente, inclusive há elementos que não fazem parte de nenhuma categoria. Antes da HTML5, os elementos eram classificados utilizando um modelo bem mais simples, com apenas duas categorias. Ou o elemento pertencia à categoria de nível de bloco, ou pertencia à categoria de nível de linha. Então, embora esse modelo tenha sido substituído por aquele mais complexo de modelos de conteúdo, ele continua sendo bastante popular e ainda é muito útil. Então, de uma forma geral, um elemento da categoria de nível de bloco, ou simplesmente elemento de bloco, tem a característica de começar e terminar com uma quebra de linha e ocupar toda a largura disponível no contexto em que ele se encontra. Alguns exemplos são os elementos P, o elemento H1, o elemento table. Por outro lado, um elemento de linha tem a característica de não começar com uma quebra de linha e ocupar somente a largura necessária para a exibição do seu conteúdo. Alguns exemplos são os elementos B, EN, IMG, A. Aqui eu tenho alguns exemplos de elementos de bloco e elementos de linha. Reparem que eu alterei a cor de fundo dos elementos usando CSS apenas para deixar claro o espaço efetivamente ocupado por cada elemento. Então percebam que os três títulos que eu tenho aqui na página, o primeiro é um H1 e os outros dois são títulos H2. Então todos esses títulos são elementos de nível de bloco. Então reparem que eles começam numa nova linha e ocupam toda a largura disponível no contexto em que eles se encontram. Por outro lado, os elementos A, os links que eu tenho, são elementos de linha. Logo, observem que eles não começam com quebra de linha, e ocupam apenas a largura necessária para a exibição do seu conteúdo. A mesma coisa vale para as imagens, que também são elementos de linha. Esse é um comportamento padrão dos elementos, mas pode ser alterado se for necessário utilizando CSS em algumas situações. Agora que já falamos de elementos de bloco e elementos de linha, fica mais fácil falar de dois importantes elementos da HTML, que são os elementos div e span. O elemento div é utilizado para agrupar outros elementos, atuando como uma espécie de container genérico. Ele é muito utilizado em conjunto com a linguagem CSS para alterar o estilo visual de apresentação desses elementos, ou com JavaScript para manipular de alguma forma esse conteúdo agrupado. O elemento div é um elemento de nível de bloco e é um elemento sem semântica, ou seja, o div por si só não agrega significado ao conteúdo agrupado. E por isso,
O uso do div é recomendado apenas para situações onde não existe um elemento alternativo com semântica mais apropriada. E o elemento span, por outro lado, é um elemento, né, que funciona como um container genérico de nível de linha. Também é um elemento sem semântica, não agrega significado por si só, e também deve ser utilizado apenas quando não há uma alternativa melhor, né, com semântica apropriada. Aqui eu tenho o exemplo de uso do div e do span. Então esse painel, esse com fundo amarelo e borda vermelha, eu estou utilizando um elemento div para prover esse estilo de exibição aqui. Então o div, percebam que ele está sendo utilizado para agrupar dois parágrafos. Nesse caso aqui, eu utilizei a linguagem CSS apenas para mudar a cor de fundo, né, e a borda, a cor da borda envolvendo esses dois parágrafos. Já o elemento span, ele foi utilizado aqui para alterar a cor da fonte e a cor de fundo do texto linguagem HTML. Então reparem que no caso aqui do span, não há uma quebra de linha antes do texto, porque o span, né, é um container de nível de linha, diferente do div, que é um container padrão de nível de bloco. Pessoal, em algumas situações pode ser útil exibir o conteúdo de uma página de forma embutida dentro de outra página, num painel. Esse conteúdo pode ser, por exemplo, um mapa do Google Maps, pode ser um vídeo do YouTube, ou pode ser o conteúdo de outra página HTML qualquer. Então a HTML disponibiliza para isso o elemento iframe, né, para embutir o conteúdo de uma página dentro de outra. Ele é normalmente utilizado em conjunto com o atributo src, né, de source, para indicar o caminho dessa página, desse conteúdo a ser embutido. Os atributos width e height, para indicar a largura e a altura do quadro de exibição do conteúdo embutido. O atributo allow, que está relacionado com políticas de permissão relacionado ao conteúdo. Por exemplo, no caso de um conteúdo, um vídeo do YouTube, eu posso ter um parâmetro aqui nesse atributo indicando se esse vídeo vai poder ser girado automaticamente, né, em função da tela do celular mudar. O atributo allow full screen é utilizado para indicar se esse conteúdo embutido pode ser apresentado em tela cheia ou não. Nesse exemplo eu tenho o uso do iframe para 3 situações. Então, primeiro, eu estou embutindo na minha página um mapa do Google Maps com o iframe. Na segunda situação, eu tenho um vídeo do YouTube. E na terceira situação, eu tenho uma página, né, de exemplo que eu estou embutindo aqui dentro desse painel. Então, o elemento iframe foi utilizado nos 3 casos. No caso do mapa, observem que nós temos aqui uma URL bastante longa para, né, informar esse mapa aqui. A forma mais fácil de obter esse endereço primeiro você acessa, né, o Google Maps, faz a pesquisa pela região do mapa onde, né, você deseja embutir na página, e há uma opção aqui de compartilhar, onde você tem acesso ao código. Ele já te fornece o código, o iframe, prontinho para você embutir, né, esse mapa na página. É só importante verificar os termos de uso do serviço, porque esse serviço, em algumas situações, ele pode ser pago. Tem situações que é necessário usar uma chave de API. Então aqui não, nesse caso aqui eu posso usar de forma gratuita. O outro exemplo aqui, pessoal, com relação ao vídeo do YouTube, também é fácil de ser inserido. Você precisa colocar o endereço youtube.com/embed/ o código do vídeo. Então você pode obter esse código do vídeo simplesmente copiando do finalzinho do link, ou também há uma opção quando você acessa o link para compartilhar o conteúdo e obter direto esse código iframe de forma parecida com aquela que nós fizemos para o mapa. Em situações onde você tem um arquivo de vídeo que você quer mostrar na página, né, sem ser de forma embutida, é possível utilizar o elemento vídeo. Então, o uso é bem fácil, né, basta utilizar o elemento vídeo em conjunto com o elemento source para indicar o caminho do vídeo. Então aqui eu estou utilizando os atributos width e height para informar a altura e a largura
do quadro de exibição do vídeo. O atributo controls simplesmente vai fazer com que apareça um controle de parar, continuar para o vídeo. E o atributo src do elemento source para você indicar o caminho propriamente dito do vídeo, do arquivo de vídeo. Na HTML, alguns atributos podem ser adicionados em todos os elementos da linguagem, embora em alguns elementos é possível que esses atributos não exerçam nenhum efeito prático. Esses são chamados atributos globais. Um exemplo de atributo global é o atributo ID. Então você pode inserir o atributo ID em qualquer elemento da linguagem. O atributo ID é utilizado para se criar um nome de identificação, único para o elemento. Você não deve utilizar espaços como parte do valor desse atributo. O atributo title também é um atributo global para adicionar informação extra sobre o elemento. Então, normalmente o conteúdo do atributo title ele é exibido para o usuário quando ele passa o ponteiro do mouse sobre o elemento. O atributo lang, de linguagem e idioma e país, nós usamos lá no início da aula para indicar o idioma e o país do documento HTML como um todo, porém ele pode ser utilizado também em contextos específicos, como dentro de um artigo. O atributo de dado customizável, data, traço e o nome que você define. Quando se utiliza a programação em conjunto com a página, existem várias situações onde esse atributo de dado customizável é bastante útil. Eu poderia criar, por exemplo, um atributo de nome data-matrícula, com a intenção de guardar um dado sobre a matrícula associado a um elemento da página. Então, isso pode ser muito útil. O atributo content editable, para tornar o conteúdo do elemento HTML editável pelo usuário final. Tem algumas situações também que pode ser bastante útil. E os atributos class e style, que estão relacionados à inserção de código CSS. São atributos globais também, que eu vou falar sobre eles em detalhes na aula de CSS. Pessoal, nesse slide eu quero falar brevemente de um assunto denominado Accessible Rich Internet Applications, ou ARIA, que é essencialmente um conjunto de atributos e valores de atributos criados com o objetivo de melhorar a acessibilidade da página e agregar semântica. Esses atributos e valores são especialmente importantes com relação às tecnologias assistivas, como, por exemplo, softwares que fazem a leitura de tela para pessoas com deficiência visual. Eu coloquei aqui um exemplo para ilustrar, supondo que o desenvolvedor estaria interessado em criar uma barrinha de volume personalizada, utilizando como base o elemento div. Então aqui o atributo role com valor slider é para indicar que esse elemento div vai exercer o papel de barra de rolagem. O valor slider é chamado de papel area. Da mesma forma, os outros atributos area, value min, value max e value null estariam indicando o valor mínimo, máximo e corrente da barra de volumes. É claro que esse código aqui está incompleto, mas se ele fosse utilizado de forma em conjunta com a programação adequada, as tecnologias assistivas poderiam tirar proveito dessas informações. Os atributos areas podem ser muito importantes, porém é sempre preferível, se possível, utilizar elementos semânticos, já com semântica e papéis area de forma natural. Pessoal, o fato de uma página HTML ser exibida da forma adequada no navegador, da forma esperada, não é garantia de que o código HTML esteja de fato correto. Isso porque o navegador ele foi feito para mostrar a página de um jeito ou de outro. Então, é possível que ele oculte erros e inconsistências do usuário final. Então, quando você tem um documento HTML com erros ou fora da especificação, existe a possibilidade dele ser apresentado de forma inconsistente e imprevisível nos vários navegadores. Para contornar esse problema, o W3C
oferece um serviço para validação do código HTML5. E esse serviço está disponível no endereço validator.w3.org. Eu estou aqui na página do validator.w3.org e eu vou fazer um teste de validação apenas para dar um exemplo do arquivo do nosso exemplo de tabela. Então, no site, eu vou escolher aqui a aba validação, né, por upload de arquivo, e posteriormente eu simplesmente preciso fazer a escolha do arquivo a ser validado. Então, eu já tenho aqui o arquivo pré-selecionado, o exemplo sobre tabela. Então, clicando no botão checar, observem que a validação foi feita, né, e nenhum erro foi encontrado nesse arquivo de exemplo. Porém, agora, se eu colocar o atributo border na tabela, que é um atributo obsoleto, salvando o documento e fazendo novamente a validação, observem que agora, né, a página aponta um erro para esse atributo, né, dizendo que ele é um atributo obsoleto. Então esse recurso aqui, pessoal, pode ser extremamente útil, né, para garantir que o documento HTML esteja de acordo com a especificação da linguagem. Há alguns caracteres que não podem ser inseridos diretamente no documento HTML. Por exemplo, os caracteres menor e maior. Por quê? Porque eles são reservados, né, para a inserção das tags no documento HTML. Então, se eventualmente você colocar como parte do texto, como parte do corpo da página, o texto 1 menor que 2, e eventualmente aplicar a validação desse arquivo, você vai perceber que o validator, né, vai apontar um erro para esse caractere menor, né, dizendo que ele não é, né, um mau caractere. Então, a forma correta de inserir esse tipo de caractere é usando o que a gente chama de entidade HTML. Então, no lugar do menor, eu poderia colocar e-comercial, LT, ponto e vírgula, né, LT de less than. Então, esse texto é uma entidade HTML correspondente ao caractere menor. Então, reaplicando a validação, agora sim, nenhum erro seria apresentado. Eu coloquei aqui mais alguns exemplos de entidades HTML. Então percebam que essas entidades HTML são formas, né, alternativas de inserir os caracteres. Então, por exemplo, para o caractere aspas duplas, né, o nome da entidade é e-comercial, quote, ponto e vírgula. Eu posso usar tanto o nome da entidade quanto também o número. Então eu poderia, ao invés, utilizar e-comercial, cerquilha, né, 34, ponto e vírgula. Uma entidade HTML muito útil, muito utilizada, é a NBSP, de caractere não quebrável, né, ou Non-Breaking Space. Há algumas situações em que pode ser necessário manter um número próximo do símbolo de unidade, por exemplo, 80 km por hora. Se você colocar um espaço comum separando 80 de km por hora, é possível que em alguns casos, dependendo da largura da tela, o navegador apresente o quilômetro por hora separado do 80, numa nova linha, por exemplo. O que não é útil, né, do ponto de vista de quem vai ler esse conteúdo. Mas se no lugar do espaço você colocar o e-comercial NBSP, aí sim você vai garantir que sempre o 80, né, vai ficar próximo do quilômetro por hora, porque você está utilizando esse caractere não quebrável. Uma observação importante é que os nomes das entidades HTML são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Então, nesses exemplos aqui, por exemplo, você deve utilizar o quote, né, o Q, o OT, com letras minúsculas, porque há distinção. Pessoal, é claro que as páginas web podem se apresentar de formas completamente diferentes, né? Elas podem ser muito diferentes umas das outras. Porém, quando você observa com mais atenção, começa a perceber que muitos websites possuem um layout parecido, né, compartilhando alguns elementos comuns. Por exemplo, muitos websites utilizam uma região no topo da página, né, que atuam como um cabeçalho, onde normalmente se coloca uma logomarca, um título principal, um botão de login, etc. Então, na HTML5, há um elemento com semântica adequada
para esse propósito, que é o elemento header. Então ele serve para agrupar esses elementos de cabeçalho. Outra região comum nas páginas é essa barra de navegação, que normalmente contém links ou botões, né, para dar acesso às principais páginas do site. O elemento semântico adequado para agrupar esses elementos da barra de navegação é o elemento nave. Da mesma forma, a parte central da página, que normalmente exibe o conteúdo específico da página, também há um elemento adequado, que é o elemento main. Outra parte que é comum nos websites é esse painel lateral, né, que normalmente exibe um conteúdo complementar ao principal. Às vezes ele é colocado à direita, às vezes ele é colocado à esquerda, às vezes ele é colocado dos dois lados. Então, o elemento do HTML5 apropriado é o elemento aside. Para a região de rodapé da página, né, que normalmente contém informações de contato, direitos autorais, etc., há o elemento footer. Agora, pessoal, reparem que dentro dessa região principal da página, aqui no meu exemplo, eu tenho dois textos independentes. No primeiro, eu falo sobre a disciplina Programação para a Internet, e no segundo, eu deveria falar sobre a disciplina Sistemas de Bancos de Dados. Então, o elemento apropriado para definir esse tipo de conteúdo, né, que se apresenta como um artigo independente, é o elemento article. Normalmente, o conteúdo exibido, o conteúdo da região de cabeçalho, da barra de navegação geral e do rodapé, costuma ser compartilhado, né, com outras páginas do mesmo site. Enquanto que o conteúdo da região main e do painel lateral, muitas vezes, são específicos da página. Todos esses elementos que eu acabei de mostrar, pessoal, foram inseridos na HTML5. Então, antes dessa versão da linguagem, era muito comum utilizar divs com nomes de identificação para definir essas regiões. Porém, atualmente, isso não é mais recomendado, porque esses elementos aqui são mais apropriados, já possuem a semântica intrínseca, né, e organizam muito melhor o documento HTML, tornando a manutenção mais fácil. Mesmo que se utilize divs com atributos area, ainda assim esses elementos que eu acabei de mostrar são preferíveis, porque eles já possuem o papel area de forma natural, né, e são melhor suportados pelas tecnologias assistivas. Os softwares que fazem a leitura de tela, por exemplo, né, eles podem identificar diretamente o conteúdo principal da página, né, simplesmente buscando o elemento main no documento. Pessoal, é importante enfatizar que esses elementos, por si só, não alteram o estilo visual do conteúdo. É claro que não basta colocar esses elementos e esperar que o conteúdo se apresente dessa forma aqui. Além dos elementos, foi preciso utilizar código CSS, né, até chegar nesse layout aqui do exemplo. Essa parte do CSS, né, será estudada em outra aula. No HTML5 nós temos um outro elemento que às vezes é muito utilizado em conjunto com o article, que é o elemento section. O section é um elemento de seccionamento de conteúdo, assim como o article, o nav, o aside, porém com uma semântica um pouco mais geral. Por exemplo, eu poderia ter um artigo longo, né, organizado em diversas subpartes bem definidas, que poderiam ser criadas com section. Ou eu poderia ter o contrário também, eventualmente uma seção longa, né, subdividida com vários artigos independentes, né, utilizando o article. Então isso tudo vai depender do contexto. Aqui nesse exemplo eu tenho o código HTML dessa página que eu acabei de mostrar. Então, observem que eu tenho o elemento header, né, envolvendo as figuras e o título apresentado na região de cabeçalho. Eu tenho o elemento nav, né, envolvendo aqui os links de navegação. Eu tenho o elemento main, né, definindo a região principal da página. Observem o elemento article, né, para cada uma daquelas regiões que representam um artigo independente dentro do main. Tem o aside para a barra, o painel lateral, e tem também o elemento footer. Aqui à direita eu tenho esse documento sendo apresentado
exatamente da forma como está aqui, sem adicionar qualquer código CSS. Então reparem que sem o CSS, né, a apresentação, o documento é apresentado de forma bastante simples. Agora aqui, pessoal, eu tenho esse mesmo exemplo aberto no navegador, porém com um acréscimo de código CSS. Então é exatamente aquele mesmo arquivo HTML, apenas com o acréscimo do código CSS, a apresentação, o layout, né, se alterou completamente. No início da aula, eu mostrei o uso do elemento meta para a definição do tipo de codificação dos caracteres da página. Aqui nesse exemplo, eu tenho o elemento meta sendo utilizado para prover uma descrição para a página web. Então, observem que eu utilizei o atributo name com o valor description, em conjunto com o atributo content, para prover essa descrição propriamente dita. Uma vantagem de se fornecer uma descrição para a página é que, em alguns casos, os buscadores podem apresentar essa descrição já no resultado da busca, né, adiantando essas informações ao usuário. Então, essa descrição aqui do exemplo, né, foi possível por causa do meta description. Agora, só é importante ter em mente que não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer, porque os algoritmos de busca e ranqueamento são complexos e dependem de muitas outras variáveis. O elemento meta também é bastante utilizado para a inserção de informação de metadados proprietária. O Facebook, por exemplo, criou um protocolo chamado de Open Graph, onde ele inclui uma série de possíveis valores para o atributo property, com a finalidade de possibilitar que os links compartilhados na rede social sejam apresentados de uma forma gráfica, né, de uma forma tornando uma experiência melhor para o usuário. Então, com essas meta tags aqui do exemplo, com os valores para o atributo property OGImage, OGTitle e OGDescription, e com os devidos valores para o atributo content, eu consigo já possibilitar que o link da página, quando ele for compartilhado no Facebook, ele vai aparecer em conjunto com uma imagem, com esse título e com essa descrição aqui. Então isso, né, torna o compartilhamento do link mais amigável. Pessoal, agora eu vou mostrar como colocar, né, uma página web online. Primeiramente, nós vamos precisar de um nome de domínio. Então, o nome de domínio é basicamente o endereço, né, do website na web, como google.com ou uf.br. Para ter esse nome de domínio, uma possibilidade é registrar o próprio nome de domínio, utilizando websites como GoDaddy ou HostGator. Porém, normalmente há um preço, né, eles cobram uma taxa anual a ser paga para manter esse domínio ativo. Uma outra possibilidade é usar um nome de domínio existente e criar apenas um subdomínio gratuitamente. Então, essa possibilidade é oferecida por vários websites. E é ela que eu vou utilizar, né, nesta aula. Além do nome de domínio, nós vamos precisar também de um servidor web, né, para colocar o website online. Existem várias opções. Uma opção é utilizar um serviço de hospedagem em um servidor terceirizado. Isso pode ser gratuito ou pago. Uma opção mais sofisticada é utilizar um serviço de VPS, onde o usuário vai ter acesso a uma máquina privada virtual, né, onde ele basicamente vai poder instalar e configurar os softwares que forem necessários. Então esse serviço é um pouco mais, geralmente é mais caro que um simples serviço de hospedagem. E se o serviço de VPS não for suficiente, também tem a possibilidade de criar, né, um servidor próprio, um servidor dedicado. Aí você pode fazer toda a configuração e criar o hardware, montar o hardware por conta própria ou contratar uma empresa que oferece, né, esse serviço. Nesta aula, né, nós vamos utilizar como exemplo um serviço de hospedagem. Existem vários websites que oferecem serviço de hospedagem. Tem serviços gratuitos, serviços pagos. Normalmente os serviços gratuitos costumam ter limitações, como por exemplo um espaço em disco reduzido, o tráfego de dados também reduzido. Mas para o que a gente precisa nesse momento, esse serviço já é perfeitamente suficiente. Então eu vou mostrar agora o serviço gratuito de hospedagem utilizando o Our Space, que é um
um website que eu já venho utilizando para fins didáticos e não tenho nenhum tipo de problema. Para colocar então essa página online, nós vamos precisar criar uma conta gratuita lá no wordspace.com. Em seguida, a gente vai precisar fazer o login, criar o subdomínio gratuito. Depois a gente vai precisar definir uma senha de FTP para facilitar o envio dos arquivos. Né? E posteriormente, a gente vai utilizar um software cliente de FTP para enviar os arquivos para o servidor, os arquivos da página. E então, né, nós vamos acessar a página do navegador. Bom, então estou aqui no site do wordspace.com, pessoal. Primeiramente é necessário fazer um cadastro, né, gratuitamente, como eu havia dito. Então basta preencher os dados aqui, fazer o cadastro. Posteriormente, né, vai ser necessário fazer o login, utilizando os dados de cadastro. Depois de fazer login, basta acessar o menu Ferramentas de hospedagem, Gerenciador de domínios. Nós vamos poder criar um subdomínio gratuitamente, né, utilizando a opção Criar um subdomínio grátis. Então aqui você vai colocar, né, um nome de domínio que você achar conveniente para o seu site de exemplo. Então vou colocar aqui Daniel Furtado. Pronto. Eu acabei de criar o subdomínio gratuitamente. Então eu vou acessar meu site posteriormente pelo endereço danielfurtado.webpages.com. Eu simplesmente escolhi o primeiro nome de domínio que estava à disposição no momento da criação do subdomínio. Posteriormente, você vai precisar escolher ferramentas de hospedagem, gerenciador FTP. Não há necessidade de criar uma nova conta FTP, porque ao se cadastrar no site, né, já é criada uma conta padrão, então você simplesmente pode precisar mudar a senha, colocar uma senha de FTP. Então basta clicar aqui, né, na opção senha e definir a senha que nós vamos utilizar na hora de conectar por FTP. Para enviar os arquivos ao servidor, eu recomendo utilizar um programa cliente de FTP, porque geralmente é mais prático e mais rápido. É até possível enviar os arquivos da página utilizando o próprio website lá do Wordspace. Porém, essa opção não é muito prática, né, para uso no dia a dia. Então, para exemplificar, eu vou utilizar o programa WinSCP, que particularmente eu gosto, funciona bem, não tem problema. Mas você poderia utilizar também outros programas que fazem a mesma conexão. Alguns servidores não suportam o protocolo de arquivos para transferência, o SFTP. Então, no Wordspace, por exemplo, é necessário mudar aqui a opção de SFTP para FTP. No campo hostname, você vai precisar colocar, né, o endereço completo que foi cadastrado lá no Wordspace, né, incluindo o nome de subdomínio e o nome do domínio. O número da porta pode deixar padrão FTP 21. No campo username, você vai colocar o número obtido durante o cadastro. Depois que você fez o cadastro no Wordspace, ele envia um número chamado Client ID por e-mail. É esse número que você vai utilizar aqui como username. E a senha, ela pode ser informada depois, então você não precisa colocar ela, armazená-la previamente. Basta clicar no botão Login. Aqui eu já estou no InSCP, pessoal, depois de efetuar login. Observem que do lado esquerdo eu tenho os arquivos localmente no computador e do lado direito eu tenho o conteúdo do servidor. Se eu voltar aqui à pasta, como eu tenho dois subdomínios cadastrados, então existem duas pastas aqui, uma para cada subdomínio. Então, nesse subdomínio que eu criei por último, danielfurtado.webpages.com, é para lá que eu vou enviar, né, o conteúdo da minha página de exemplo. Então, simplesmente vou selecionar o conteúdo aqui, todo o conteúdo da pasta raiz do meu website de exemplo, e vou enviar para o servidor. Pronto, os arquivos foram enviados. Então agora observem, pessoal. Então tem a página aqui que eu acabei de enviar, né, sendo acessada pelo endereço danielfurtado.webpages.com.
Eu coloquei aquela página que eu acabei de mostrar, como exemplo de layout, né, no documento, no arquivo index.html. Então, ao digitar o conteúdo, o endereço danielfurtado.webpages.com, está apresentando essa página que está no arquivo index. Pessoal, eu coloquei aqui algumas referências que eu utilizei, né, para elaborar esse conteúdo e que ao mesmo tempo recomendo como material de consulta, né, e estudo sobre HTML. Além da própria especificação da HTML, né, no site oficial do WhatWG, um outro website que eu recomendo, que tem um conteúdo de grande qualidade, é o website oficial da Mozilla, né, o MDN Web Docs. Aqui você vai encontrar tutoriais, inclusive conteúdo em português, tutoriais para iniciantes, você encontra referência aos elementos HTML. Então é um material de ótima qualidade que pode ser usado, né, como um apoio excelente para as pessoas que estão estudando o conteúdo HTML. Bom, pessoal, antes de terminar a aula, eu gostaria de dizer que esse conteúdo foi preparado com muita dedicação e carinho e eu espero que tenham gostado. Bom, é isso. Até a próxima.